Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muitas notícias a partir de agora e muita prestação de serviço também nessa quinta-feira, nesse dia 23 de julho, no seu AB1. Então vamos às informações. Ao vivo com a gente tem Gessé Acioli. Inclusive, Gessé vai trazer informações sobre um acidente grave que aconteceu no sertão do estado. 7 pessoas morreram e outras pessoas ficaram feridas. Uma tristeza, hein, Gessé? Pois é, Almir, uma tristeza, né, o que nós observamos de informações até agora, porque o que chega para a gente é essas 7 vítimas fatais, pessoas feridas, num acidente envolvendo um caminhão e uma van de passageiros na APE 360 entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no sertão do estado. A gente vai trazer mais informações detalhadas sobre esse assunto daqui a pouquinho. Ok, Gessé, essas são as primeiras informações e a gente vai apurar esse acidente, essa ocorrência no sertão do estado. Inclusive, entre as vítimas, pessoas que faziam o tratamento de saúde fora de domicílio, não é? Lamentável demais. Olha, nós também vamos trazer informações atualizadas sobre a situação de motoristas que fazem o transporte complementar aqui em Caruaru. Desde o início do mês, a categoria estava proibida de fazer as linhas municipais que são atendidas pelos ônibus, lembra? Agora, o prefeito Rodrigo Pinheiro assinou um decreto que permite aos loteiros a continuidade desse trabalho no município. Todas as informações daqui a pouquinho. Quinta-feira é dia de AB Saúde e no nosso consultório a gente vai falar sobre TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Um médico vai responder as principais dúvidas e você vai poder acompanhar tudo aqui no AB1. Hoje a gente também vai mostrar como é que foi a abertura do espetáculo Massacre de Angico, uma encenação que aborda o cangaço, a morte de Lampião e Maria Bonita e os efeitos históricos desse movimento social que marcou a trajetória do Brasil. A gente vai mostrar tudo nessa edição do AB1. Leonardo Costa também está com a gente ao vivo e, claro, vai falar sobre o Festival de Inverno de Garanhuns que, tá caminhando para o último fim de semana, hein? Bom dia para você, Léo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, a Praça Mestre Dominguinhos, que é o principal polo do evento, ainda recebe mais 3 noites de muito show, de muita programação. Só que o Festival de Inverno deste ano termina no domingo, porque são mais de 20 polos espalhados pela cidade e continua o teatro, a dança, o circo. Então daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes, Almir. Combinadíssimo, viu, Léo? Até já! E hoje também é dia de revisitar os nossos arquivos, com você, claro. Então, no quadro A Asa Branca Mostrou, vamos rever como era a movimentação de algumas mídias físicas aqui em Caruaru. Afinal, antes do crescimento do mercado digital, era grande o movimento na procura pelos CDs, discos de vinil e fitas de videocassete também. É nessa edição do seu AB1, hein, que tá começando agora. Onze horas mais 52 minutos, pessoal. Vamos juntos e ao vivo, aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, também o G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Ali do lado você está vendo o QR Code, né? Que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. A gente sempre começa dando uma olhadinha no clima aqui em Caruaru. Olha aí essas imagens ao vivo. Nuvens densas, tá vendo? Porque a madrugada de hoje novamente foi de chuva. Inclusive, uma chuva mais forte do que a chuva da madrugada anterior. E para hoje, a previsão do tempo indica um dia com muitas nuvens assim, Podem ocorrer chuvas rápidas ao longo da tarde e da noite também. Agora a temperatura está marcando 24 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus, pessoal. E, infelizmente, 7 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão e uma van que transportava pacientes que fazem tratamento de saúde fora do domicílio. O acidente aconteceu no sertão, entre os municípios de Floresta e Ibimirim. Gessé Acioli está ao vivo com a gente e vai trazer os primeiros detalhes, as primeiras informações a respeito dessa tragédia, não é? Gessé. Pois é, Almir, o acidente aconteceu na madrugada de ontem para hoje, e aí envolvendo uma van de passageiros de tratamento fora do domicílio, né? Aquele tratamento que as pessoas saem do seu domicílio de origem para serem tratadas em outra cidade. E aí
na PE 360, que fica entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no sertão do estado. Essa van que transportava aí as pessoas oriundas da cidade de Petrolândia, também naquela região ali do São Francisco, né? Já que as cidades são muito próximas ao Rio São Francisco. E aí a prefeitura da cidade de Petrolândia informou que as vítimas, né, de acordo com eles, os pacientes estavam sendo transportados para a cidade de Arco Verde, também no sertão do estado, onde elas faziam esse tratamento. E aí pelo menos 9 pessoas estavam na van, incluindo o motorista. Ao todo, 7 pessoas morreram, incluindo o motorista do caminhão. Uma informação importante por parte da Prefeitura de Floresta, né, que atendeu as vítimas que foram socorridas para o Hospital Municipal Álvaro Ferraz, foram acionadas as equipes de saúde às 5h20 da manhã para atender a ocorrência, nas proximidades de Serra Negra, que fica no município de Floresta, uma área rural já ali entre os municípios de Floresta e Ibimirim. 2 ambulâncias foram enviadas ao local para atuar no resgate das vítimas junto às equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo o município, uma mulher deu entrada no hospital em estado estável, com escoriações e necessidade de suturas, queixa de dor de cabeça e episódio de vômito. Após a avaliação médica local, ela foi encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, que é a unidade de referência e atende àquela região. Um outro detalhe muito importante também é sobre o que disse o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco foi acionado já na manhã de hoje para atender a essa colisão envolvendo os veículos. As imagens mostram os veículos ainda, né, no momento que foram registradas essas imagens, os veículos ainda estavam, algum deles, né, com chamas. E aí, durante a atuação, foram localizadas 7 vítimas já em óbito no local, sendo 6 nas proximidades da van e uma no interior do caminhão-baú, que foi encontrada carbonizada, provavelmente, né, seria o corpo do motorista. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar, outras 3 vítimas, sendo 2 mulheres e uma criança, já haviam sido retiradas por populares e socorridas para a unidade de saúde. Foram empenhadas 3 viaturas operacionais e realizado o resfriamento do veículo de carga, que inclusive estava em chamas. A ocorrência segue em andamento. A gente segue acompanhando, inclusive, o estado de saúde dessas outras vítimas que foram socorridas por voluntários, né, populares que passavam pelo local, além dessa mulher que foi atendida em Floresta e transferida para o Hospital Regional Eduardo Campos, a unidade hospitalar em Serra Talhada. A gente segue acompanhando também as informações da Polícia Militar, que segue fazendo todo o levantamento para entender o que aconteceu nesse acidente, né, para entender de que forma aconteceu esse acidente. É lamentável porque, além da gravidade dos fatos, né, essas vítimas, principalmente as pessoas que estavam na van, estavam em deslocamento para esse atendimento fora do domicílio, né? A gente observa nas imagens que muitos papéis estavam espalhados, provavelmente, né, exames médicos, as pessoas reúnem esses exames para estar nesse tratamento, sempre saindo do seu município de origem, pegando estrada muitas vezes de madrugada. A região aqui também, né, passa muito por isso, as pessoas fazem esse trajeto interior capital, interior para cidades polo, como é o caso de Caruaru, Arco Verde, para onde essas pessoas iriam. Então a gente segue acompanhando, né, para saber se os corpos virão aqui, né, para a unidade, né, do Instituto de Criminalística, o IML também aqui de Caruaru, para entender, né, melhor como aconteceu esse acidente, para entender o que de fato aconteceu no momento em que esses veículos estavam na estrada. É lamentável, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade, a gente vai voltar aqui na programação do AB1 para trazer essas informações, registrar os fatos, né? Nossas equipes vão seguir acompanhando de perto essas informações, os nossos veículos também no G1 Caruaru e região, e qualquer novidade a gente volta aqui na programação da TV Asa Branca. Logo mais no AB2, todas as informações completas sobre esse acidente. Lamentavelmente, até o momento as informações é de 3 vítimas, né? Uma delas já em Serra Talhada para atendimento, uma criança e outra pessoa também foram socorridas e 7 mortos confirmados até o momento. Almir. Infelizmente, Gessé, infelizmente. Obrigado pelas primeiras informações a respeito desse caso trágico no sertão. Qualquer novidade é só chamar. A gente segue aqui ao vivo com o AB1. Muito obrigado, Gessé.
Agora faltam 2 minutos para o meio-dia, a gente vai para o Momento WhatsApp, pessoal, e pelo menos agora a gente vai trazer uma notícia positiva porque tem problema resolvido. É o seguinte, ó, na última segunda-feira a gente mostrou um vídeo que a Márcia Silva mandou pra gente. Esse vídeo aí, tá vendo? Ela estava reclamando desse buraco que ficou na rua depois de uma obra, lá no Boa Vista. Essa obra, inclusive, é da Compesa. Aí a Márcia mandou um novo vídeo pra gente conferir. Vamos ver? Passando aqui rapidinho para mostrar que a Compesa solucionou o problema do vazamento e com 2 semanas arrumou o buraco que tinha feito. Então, obrigada. Dona Márcia, a gente que agradece, viu? Muito obrigado pelo envio do novo vídeo também, com o problema resolvido, com esse carimbo verde aí na tela. A gente sempre fica muito feliz quando uma demanda é resolvida, não é, pessoal? E a gente faz questão de agradecer também, é claro. Agradecer a Dona Márcia, que mandou o vídeo com o problema antes, né? Confiou no nosso jornalismo, e agradece aos trabalhadores, os servidores da Compesa, que foram até lá para resolver essa situação. A gente agradece mesmo. Lembrando, você também pode participar do Momento WhatsApp, grava um vídeo mostrando o problema aí da sua rua e manda pra gente pelo 99198-8212. Tá aí, ó, na base da tela para você salvar no seu celular. E vamos em frente porque a gente segue acompanhando também o Festival de Inverno de Garanhuns. Esse é o último fim de semana desse grande evento. As informações estão chegando ao vivo com Leonardo Costa. Então vamos saber tudo a respeito do FIG. Oi, Léo, boa tarde para você. Acho que a gente perdeu aqui o contato com o Leonardo Costa, a gente vai restabelecer esse contato e vai para o intervalo agora. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui no seu AB1. Agora, meio-dia. A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 2 minutos. Agora a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru, no comecinho dessa tarde de quinta-feira. Esse é o bairro Maurício de Nassau, um pedacinho dele. E um pedacinho também ali da Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. Muitos veículos circulando nesse momento, asfalto molhado, é sempre aquela recomendação de muita prudência, muito cuidado nessas áreas asfaltadas ou não, hein? No calçamento, na terra, a gente precisa ter muito cuidado quando está chovendo, por conta da frenagem, não é, que perde potência. Então é essa movimentação que a gente está vendo agora, nessas imagens ao vivo. E olha essa notícia, o prefeito Rodrigo Pinheiro assinou um decreto em relação à situação dos loteiros aqui em Caruaru. Só para relembrar, recentemente houve uma determinação que proibia os motoristas que fazem o transporte complementar da zona rural de Caruaru de fazer a mesma rota dos ônibus aqui no município, lembra? Então, a Aline Melo está ao vivo com a gente e vai atualizar essa situação agora. Aline, boa tarde para você. Almir, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse decreto foi elaborado pela Procuradoria-Geral do município e deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial de Caruaru. A gente está aqui com o presidente, o Coronel Edson Nóbrega, justamente para entender, Coronel, qual foi a solução que esse decreto trouxe ou vai trazer para os loteiros. Muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, telespectadores. Bem, esse decreto, ele traz exatamente aquilo que era a maior necessidade, né, dos toyoteiros aqui no município de Caruaru, na zona rural, né, que disciplina o fretamento, né, a atividade de fretamento, transporte de mercadorias, pequenas, algumas mudanças, transporte de equipamentos, todo esse trabalho, essa atividade que a gente sabe que é realizado, principalmente pelas pessoas que moram na zona rural, né, que precisam se dirigir até ao centro da cidade para adquirir alguma mercadoria, equipamento, muitas vezes comprar um eletrodoméstico. Então, essa atividade de fretamento, né, é uma das formas que a gente, né, através desse decreto, né, tem encontrado para que haja a autorização para a continuidade, né, dos serviços prestados pelos toyoteiros aqui no nosso município. Então, para esclarecer, o transporte de passageiros segue proibido?
A determinação judicial é bem clara, né, com relação ao transporte de passageiros. O decreto ele traz mais detalhes, né, logo mais após a publicação, todos terão conhecimento, mas ele traz um detalhamento daquilo que a gente tem como transporte, né, de mercadorias. Traz ali, inclusive, a possibilidade do proprietário da mercadoria, a pessoa que vem aqui para a cidade, sai da zona rural, vem às vezes um parente, vem comprar uma mercadoria aqui e essa mercadoria precisa ser transportada. Então, ele, com certeza, lógico, ele vai junto com a mercadoria, é transportado ele, o acompanhante, né, que é justamente a atividade que a gente sabe que é mais realizada aqui no nosso município, principalmente por aqueles que residem na zona rural. Quais serão os veículos que poderão atuar nessa atividade? Bem, todos os veículos que são utilizados para o transporte de mercadorias, por exemplo, as Toyotas, né, os micro-ônibus, que são as vans, temos também os veículos utilitários leves, caminhonetas, né, picapes, são esses veículos que são utilizados normalmente, né, para o transporte, né, e fretamento. Então, já esse decreto ele está, inclusive, trazendo essa inovação, né, com o cadastro, né, com toda a regulamentação, vamos dizer assim, né, toda a forma técnica de como eles devem proceder, a categoria dos motoristas, a documentação exigida, enfim, tudo isso vai estar previsto no decreto que será publicado logo mais. A segunda vara da Fazenda Pública determina que a AMC faça pelo menos 3 fiscalizações por semana. Essas fiscalizações vão continuar acontecendo para ver se, de fato, os loteiros estão trabalhando ou não no transporte de passageiros? Então, é preciso separar o que é transporte coletivo do fretamento. São atividades distintas, né, que não têm assim, nenhuma relação. Portanto, em relação a referente a cumprimento da ordem judicial, permanece como está. Nós continuamos fazendo as fiscalizações, como vimos fazendo nas últimas semanas, mas a atividade que a gente está tratando nesse momento é uma atividade, né, de fretamento. É totalmente diferente, é diverso do transporte de passageiros. Coronel, muito obrigada pela sua participação. A gente vai aguardar que o decreto seja publicado no Diário Oficial para ter mais informações. O João Chaves, que é representante do transporte alternativo, nos enviou um vídeo falando, né, sobre a opinião dele, enquanto representante dos loteiros, sobre esse decreto. Vamos assistir. Recebemos hoje, através da imprensa, a notícia, que a gente espera que seja uma notícia boa, que o prefeito de Caruaru falou que tinha arrumado uma solução para o transporte alternativo de Caruaru voltar à normalidade. Que as pessoas que estão sofrendo, a zona rural, sem esse transporte, que o comércio que está sofrendo também, com a falta das pessoas que vêm para o comércio, a gente espera que essa solução seja realmente boa para o transporte alternativo de Caruaru, os toyoteiros. O prefeito falou em relação a fretamento, traz uma preocupação para a gente, porque na verdade o trabalho que a gente faz não é de fretamento, e sim do transporte alternativo. A gente não foi convocado para essa reunião hoje, tanto eu como Edielson, a gente ficou de fora dessa reunião, mas espero que realmente traga uma solução através desse decreto. Na verdade, o que a gente precisa é que o prefeito encaminhe para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para que seja aprovado e seja regulamentado o transporte alternativo em Caruaru. Aí sim, a solução definitiva para esse transporte, que há mais de 50 anos já faz esse trabalho tão importante para Caruaru e todo o comércio em Caruaru e o povo, principalmente da zona rural. Nós também procuramos a associação responsável pelas empresas de ônibus, mas informou que só vai se pronunciar depois que o decreto for publicado no Diário Oficial do município. Essa publicação deve acontecer ainda hoje à noite. Almir. A gente está vendo, né? São informações muito recentes, naturalmente a gente vai seguir acompanhando. A Aline Mello tem acompanhado essa situação desde o início também, e qualquer atualização a gente vai trazer aqui no AB1. Muito obrigado, viu, Aline? Vamos seguindo, pessoal? Vamos sim, porque a gente vai falar sobre o FIG, vamos retomar esse assunto, o Festival de Inverno de Garanhuns, que está chegando na reta final. Esse é o último fim de semana desse belo evento. Leonardo Costa, depois do contato restabelecido, vai contar tudo pra gente, né, Léo? Boa tarde para você.
Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Aqui em Garanhuns a gente vai para a 11ª noite no polo principal, que é a Praça Mestre Dominguinhos. Eu estou aqui no centro da cidade, que é o palco Cultura Popular e Ano Suassuna. Daqui a pouquinho tem a apresentação por aqui, os grupos já começam a se preparar e o público começa a chegar também, os barraqueiros, todo mundo se organizando, porque tem muita gente, muito movimento na cidade, afinal são mais de 20 polos espalhados por Garanhuns, tem movimento aqui no centro da cidade, ali no Sesc, que também fica aqui no centro da cidade. Só no Sesc, para ter uma noção, são 7 polos em funcionamento. Então, tem muita coisa acontecendo. Neste momento, 22 graus, o pessoal começa a se movimentar com casaco, compra alguma coisa aqui no centro, já para, já acompanha as atrações, mas a gente tem que falar um pouquinho da 10ª noite, que foi ontem, né? Depois de 2 dias de pausa ali na Praça Mestre Dominguinhos, que é o principal polo do Festival de Inverno, que está na 34ª edição, o público voltou com tudo, afinal o reggae ia predominar aquela noite. Quem abriu, inclusive, foi Anderson Romário com o sertanejo. Depois o reggae, de fato, tomou conta com o Tribo de Já, do Maranhão, né, que é a terra do reggae aqui no Brasil. Teve Armandinho e Edson Gomes. Vamos acompanhar como foi essa noite. A energia acumulada de 2 dias sem festa no palco principal transbordou. O público voltou com tudo para aproveitar cada segundo. O reggae dominou a noite e a nação regueira de Garanhuns, liderada por Andréia e Lucivânio, estava cedo por lá. Primeiro grupo de mulher em Garanhuns, das regueiras guerreiras de Já. É um movimento que começou lá atrás, a gente já tinha um sonho e fez 1 ano agora que a gente realizou aqui. E estamos aqui de novo para contemplar e viver esse movimento, essa noite maravilhosa com o Tribo e Edson Gomes. Vocês chegaram que hora? Nós chegamos aqui exatamente às 19 horas. E vão curtir, vão ficar até o final. Vamos curtir até o final. Todas as atrações são ótimas, toda a festa eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, mas nós estamos aqui para levantar uma bandeira do amor, do respeito, da união, que é a bandeira do reggae, a cultura reggae. Aqui ninguém está pregando nome de grupo nem camisa, mas é a cultura e a nossa bandeira, fé, amor e união, beleza? Vamos curtir a Tribo de Já, o Edson Gomes e o que vier, a gente só sai daqui no fim. Olha, o reggae é um ritmo muito bom, que fala muito, né, sobre a cultura. São letras, né, que contam do nosso cotidiano e é maravilhoso estar aqui prestigiando mais uma noite. Você acha que o reggae merece mais espaços como este aqui no Festival de Inverno? Com certeza, não tenha dúvida. E é uma coisa que passa de geração para geração. Mas quem abriu a programação foi o sertanejo da dupla pernambucana Anderson Romário. Quando uma vez já era, caí de paraquedas, eu tinha tanto espaço. Na sequência, a vibração veio direto da Jamaica brasileira. A banda Tribo de Já chegou com todo o peso do reggae maranhense na praça. Uinas e outros vêm novamente, Cocho segue para Paris. O reggae cruza os continentes, Miami é a esquina da conexão. Estados Unidos, Canadá, Oriente, África, Europa, Brasil e Japão. E a festa continuou com o som leve de Armandinho. Vou guardar você em segredo. Vou sentir quando eu partir. Mas te trago na lembrança. E para fechar a celebração em grande estilo, o baiano Edson Gomes subiu ao palco e mandou recados com seus grandes sucessos. Vem me regar, mãe. Vem me regar, oh, oh. Vem me regar, mãe. Yeah, vem me regar. Todo santo dia. Eu gosto muito de Edson Gomes, meu esposo também, aí por isso que a gente viemos hoje. E no ano passado, curtiu a noite do reggae? Não vim, no reggae eu não vim. Tá coladinha aqui na grade. Coladinha pra ver ele de pertinho. Vai ficar até o fim. Até o fim.
Na 34ª edição, o evento é um dos maiores festivais multiculturais da América Latina. A Praça Mestre Dominguinhos e os outros 20 polos lotados evidenciam a força dessa edição. A expectativa é que na próxima quinta, caso amanhã, sexta e sábado, a gente resista aqui o maior público de todos os tempos, não do festival esse ano, tá? Mas de todos os tempos, diante da expectativa e o número de atrações que a gente vai apresentar na Praça Mestre Dominguinhos e também todos os outros polos estarão funcionando a todo vapor nesses últimos 3 dias de praça, mas claro, se encerrando no domingo com ainda teatro, circo e blocos na avenida. Mas quem tá em casa tá perdendo, viu? Porque o clima aqui é para esquentar, bom de verdade. Tem mais 3 dias de festa aí. Vai curtir, vai trazer a família, os amigos? Ah, com certeza. Vamos curtir mais uma noite aí, aqui na praça, né? E os outros polos também estamos curtindo bem. Com a casa cheia e a animação no topo, a festa agora se prepara para a reta final do polo principal. O polo principal ainda tem 3 noites de festa. Quinta-feira, com o sertanejo de Gustavo Mioto e Matheus e Cauã. Na sexta, a noite é do pagode, com Ferrugem, Belo e Dilcil. E no sábado, encerra o festival Roupa Nova, Biquíni e Padre Fábio de Melo. Aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia já. Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui Primeira noite, então, aqui na Praça Mestre Dominguinhos. Hoje, o que vai predominar é o sertanejo. Começa um pouquinho mais cedo, às 7h10 da noite. Estava começando às 7h30 da noite, com Ícaro. Depois vem Carlos e Fábio, Diego e Vitor Hugo, Gustavo Mioto e Matheus e Cauã. A programação aqui no Palco de Cultura Popular começou agora com o pastoril Vovó Alzira e vai até às 3 da tarde com a orquestra do maestro Oséias. Volta ao estúdio. Bom, então chegou a hora do AB Saúde. Hoje é dia de conferir as perguntas e ouvir as respostas e orientações dos especialistas. No nosso consultório, vamos falar sobre TDAH. É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Joel Almeida está chegando ao vivo e vai conversar com a gente também. Oi, Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde, uma ótima tarde também para você. A gente abre o consultório hoje para falar sobre esse transtorno que afeta de 5% a 8% da população brasileira. Gente que tem o TDAH sofre bastante no dia a dia, mas ele não interfere só no cotidiano ali. Ele pode interferir, por exemplo, nas relações pessoais, com a família, com os amigos, nas relações de trabalho, porque a pessoa pode esquecer aí de alguns detalhes bem importantes na hora de trabalhar e também pode afetar a vida financeira e os relacionamentos. A gente vai entender mais numa reportagem que a Aline Melo fez. Vamos ver. Maria Irece é psicopedagoga e especialista em terapia de comportamento. Anos atrás, ela não imaginava que a formação acadêmica também ajudaria na maternidade. Ela é mãe de uma menina de 5 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista e TDAH. Os olhos e ouvidos atentos da mãe garantiram o diagnóstico precoce da filha. Então, a questão foi, de início, a distração. Ela é muito distraída. A gente pede para fazer uma coisa, repetir várias vezes para ela ficar sem entender nada. Aí depois que você observou esses sintomas, quais foram os primeiros cuidados que você teve? Então, como ela também já tem TEA, a questão foi mais procurar a escola para relatório. Aí pedi relatório na escola, a médica disse, né, vamos esperar mais um pouquinho e acompanhando. Aí cada consulta, a médica ia vendo como estava a evolução nessa questão e pedindo relatórios nas terapias, né, onde ela faz. Gilvanete tem uma história parecida, mas o diagnóstico da filha chegou um pouco mais tarde. Hoje ela tem 13 anos, mas foi diagnosticada aos 10, com espectro autista e TDAH. Ela muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, em ficar parada no canto, sempre procurando coisas que não existem ali naquele momento, sempre quer outras coisas. E foi então que a gente teve que fazer uma intervenção.
TDAH é a sigla usada para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Os principais sintomas incluem desatenção, inquietude e impulsividade. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a estimativa é de que 5 a 8% da população tem TDAH no Brasil, especialmente crianças. E 70% das crianças diagnosticadas têm outras comorbidades e distúrbios associados. O TDAH pode trazer impactos no desenvolvimento, aprendizagem e socialização das crianças. Por isso, o diagnóstico precoce é importante para garantir um tratamento adequado. Em Caruaru, o Instituto CIS oferece atendimento gratuito. Atualmente, 560 crianças já são acompanhadas na instituição. O Instituto CIS é uma instituição sem fins lucrativos, que abrange toda a sociedade, hoje em especial pessoas com neurodivergência. Então hoje aqui no Instituto CIS a gente atende crianças e jovens através de um projeto específico que nós temos, que é o TEA Esporte em Movimento. Então assim, a partir dele a gente consegue atender a sociedade com a necessidade do diagnóstico precoce do TDAH, do TEA e entre outros transtornos. Aqui no Instituto CIS as famílias encontram esse apoio. Além do atendimento multiprofissional, as crianças e adolescentes ainda podem participar do projeto TEA Esporte em Movimento, que está com vagas abertas. O projeto oferece xadrez, jiu-jitsu e capoeira como ferramenta de estímulo. Para ter acesso aos serviços da instituição, basta entrar em contato. Veja, a gente tem a parte da rede social e através do WhatsApp da gente. E é livre acesso, a demanda aqui é espontânea. Qualquer pessoa pode procurar a instituição e ela vai ser atendida através de uma triagem. E a partir daí eles têm o tratamento. O TDAH é um transtorno que enfrenta muitos estigmas na sociedade, mas é importante ressaltar que existe um consenso internacional entre pesquisadores sobre a existência do transtorno. Combater o preconceito é importante não apenas para acolhimento dos portadores, mas também para garantir que todos tenham direito ao tratamento. Procurem ajuda, é muito importante para a questão do desenvolvimento da criança, né? A gente tem que pensar não só o agora, é uma criança, depende muito de mim, mas a gente tem que pensar também em um futuro. Quando essa criança tiver adulta, que tiver mais sozinha, ser mais independente, precisar trabalhar, então a gente tem que começar de agora. Então a gente perguntar, não tenham vergonha, tipo em escola, perguntem, eu estou sentindo que está assim, está diferente, porque aí já começa os tratamentos, né? Olha, a gente vai continuar conversando sobre TDAH aqui no AB Saúde, agora no consultório do psiquiatra Dr. Danilo Isidoro, que está aqui conosco, respondendo as dúvidas que você aí de casa mandou para a gente. Doutor, boa tarde. Um assunto muito importante. Eu tenho algumas perguntas aqui. Já vou começar com a pergunta do Lucas Silva, da Boa Vista 1. Ele pergunta assim como no autismo, o TDAH tem grau ou não? Boa tarde a todos. Não como o autismo, né? O autismo tem grau leve, grau moderado e grave, né? No TDAH não, a gente avalia a funcionalidade daquele paciente, tá? Daquela criança ou daquele adulto. Se ele tem mais comprometimento na escola, no nível de notas da escola, aquele adulto que tem comprometimento no seu trabalho, na responsabilidade das tarefas do dia a dia. Então, como o autismo não tem grau, mas a gente avalia o nível de sofrimento do paciente. A Cecília de Caruaru, ela diz assim: meu filho tem 5 anos e tem TDAH. Eu gostaria de saber como é feito o diagnóstico. Acredito que ele não tem só o TDAH. E também quero saber se a medicação pode causar compulsão alimentar, pois meu filho engordou 13 quilos depois que começou a medicação. Então são duas perguntas, né? A primeira é que o diagnóstico de TDAH não existe um exame. Não existe um exame de imagem, ressonância, alguma coisa que dê diagnóstico de TDAH, nem exame de sangue. E nem algum teste, tá? Então, às vezes as pessoas fazem alguns testes e acreditam que tem TDAH. O TDAH ele é dado com um diagnóstico, com a avaliação detalhada do estilo de vida daquela criança, desde os 6 anos de idade e antes, né? Algumas carências relacionadas à atenção na escola, às impulsividades. Então, é histórico detalhado de cada paciente. Tá? Então a avaliação médica detalhada é quem vai dar o diagnóstico, e aí ele pode lançar mão de algumas avaliações, se necessário, né? Pedir avaliação neuropsicológica é importante para você ter uma robustez maior, mas o diagnóstico ele é dado pelo médico em avaliação no consultório, avaliação clínica.
Nesse caso, ela pergunta se a medicação pode engordar. Não diz qual é, mas pelo que o senhor conhece das medicações, elas podem causar compulsividade? Normalmente, o transtorno em si, quem tem TDAH, ele é mais impulsivo, é mais compulsivo. Então, pelo transtorno, ele pode até aumentar alguma ansiedade, alguma compulsão alimentar. As medicações, em via de regra, para TDAH, elas fazem o contrário, elas tiram a vontade de comer, tiram o apetite. Então, normalmente, o metilfenidato, a lisdexanfetamina, são medicações que reduzem o apetite, não que aumentam o peso. Doutor, a gente tem a pergunta do Tiago Murilo, da Cidade Jardim, aqui de Caruaru também. Ele pergunta: o TDAH pode ser confundido com um transtorno bipolar se não for tratado? Essa é uma pergunta muito comum e um estigma muito grande, né, que as pessoas trazem ao ver alguém com impulsividade, já chamam a pessoa de bipolar. Veja, se for um diagnóstico superficial, pode ser confundido, mas os diagnósticos em psiquiatria, como eu já afirmei, precisam serem detalhados. E pode se confundir pela questão da impulsividade, pela questão das compras excessivas que o TDAH pode trazer. Mas TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que acontece desde a infância, então precisamos detalhar no adulto desde como é que foi aquela infância dele. E o transtorno bipolar são alterações de humor. Tá? Então é um período de euforia, de gastos excessivos, de necessidade reduzida de sono, associado a um período de depressão. Os dois podem estar com comorbidade? Podem estar comórbidos, mas são totalmente diferentes. Elikésia, gostaria de saber se toda criança que tem TDAH precisa tomar remédio. Não, essa é uma pergunta bem comum, né? Tanto adulto quanto crianças. O que é mais importante? É fazer o diagnóstico correto e intervir da forma correta. A medicação é um tratamento, é uma base de um tratamento diante de todas as outras bases que nós temos em saúde mental. Um sono de qualidade, uma alimentação regular, um apoio familiar, um ambiente familiar saudável, sem estresse, sem brigas, sem conflitos, um apoio escolar adequado, ele às vezes é mais importante do que a medicação. Mas se o diagnóstico é bem definido e o paciente tem disfuncionalidade, a medicação deve ser feita sim e muda a qualidade de vida das pessoas. É importante sim fazer o tratamento medicamentoso, mas individualizado de acordo com cada paciente. Quando a gente fala do TDAH, tem a hiperatividade, né? Nesse caso, uma das formas de tratamento também indicada seria o exercício físico, desde criança, para ajudar a diminuir a hiperatividade, por exemplo? É importante você trazer hiperatividade, porque hoje em dia a mãe não pode ver o menino correndo que já acha que o menino é hiperativo e tem TDAH. Veja, a gente vive num ambiente e cada vez mais as cidades, os apartamentos estão ficando menores. Então uma criança ela tem energia, tanto um menino quanto o menino, eles têm energia, eles têm que brincar mesmo, e o espaço está cada vez menor. Então é deixar aquela criança brincar, é descarregar a energia, tá, para dormir e relaxar bem. Não quer dizer que ela está brincando, pulando e correndo que ela tenha TDAH. Tá? A hiperatividade é muito comum na criança, no adulto já vira mais uma hiperatividade mental, tá? Mas é um processo comum das crianças que não é só a hiperatividade que define o diagnóstico, tem outras situações também para a gente definir. Doutor, uma das perguntas que eu achei assim, muito interessante é um relato, na verdade, de que, inclusive, o TDAH pode interferir na vida ali do casal, de que pode surgir uma gravidez que não foi planejada, porque a pessoa esqueceu de tomar um remédio. Isso é muito comum? É muito comum. O paciente que tem TDAH, ele tem uma dificuldade de foco, ele só age em cima da hora. E às vezes o esquecimento é muito comum. Tomar medicações, no dia a dia, em casa, de fazer as tarefas, ele procrastina muito, né? Só faz as tarefas em cima da hora, e isso pode atrapalhar tanto a sua vida conjugal quanto algumas situações de esquecer medicações. Pode afetar também a vida financeira? Vida financeira, isso é um fato muito importante. Às vezes confunde-se com o transtorno bipolar pela impulsividade para gastos, né? Então, realmente, pela necessidade dopaminérgica, né? O TDAH é uma alteração da recaptação de dopamina. Então, o paciente ele necessita ali de uma ação dopaminérgica mais intensa. E a impulsividade para os gastos acaba trazendo prejuízos financeiros, sim. Tá? Assim como impulsividades para jogos, impulsividades para dependências químicas, para uso de substância, e isso pode sim acarretar a vida financeira dos pacientes com TDAH. Muito obrigado, doutor, pelas informações hoje no AB Saúde. É isso, Almir. Olha aí, o doutor trouxe uma fala muito importante. Para você que tem dependência com jogos, com drogas, de repente pode procurar também uma ajuda psiquiátrica, porque vai que você trate, se diagnosticar do TDAH, já vai aí se livrar de um monte de coisa que não está fazendo legal. É isso. Volto com você, Almir.
Joel, muito obrigado, hein? Tá aí mais um consultório, mais uma AB Saúde aqui no seu AB1. Valeu, Joel. E vamos para o Sertão agora. Teve início ontem em Serra Talhada a temporada do espetáculo O Massacre de Angico, a Morte de Lampião, uma encenação que é realizada há mais de 10 anos. Acompanha com a gente. Antes da estreia, ajustes e orientações finais para o elenco. Ao todo, a peça mobiliza cerca de 150 profissionais entre produção, atores e figurantes. Desde 2012, o espetáculo O Massacre de Angico, a Morte de Lampião, conta a história de um dos personagens mais conhecidos do sertão nordestino. Karl Marx é quem dá vida ao cangaceiro desde a primeira edição. Um trabalho complexo, mesmo depois de tantos anos. Ao longo dos anos, a gente vai adquirindo mais maturidade. A gente vai adquirindo mais maturidade para o que vai fazer no palco, para o que a gente faz na cena e principalmente na mensagem que a gente quer transmitir para o público. Então, as emoções, tudo aquilo que a gente compartilha com a plateia, com o passar do tempo, vai ficando melhor, vai ficando mais aprimorado. Junto com a estreia, vem também muita ansiedade e expectativa para a produção e elenco. Principalmente para quem está pisando no palco pela primeira vez, como Anderson, que vai interpretar um dos cangaceiros do bando. É muito gratificante de verdade. E eu dou muito valor, tipo assim, por conta que nunca tinha estreado na minha vida, nunca tinha participado de um teatro tão enorme quanto esse. Tenho muito a agradecer aos diretores do evento por me dar uma oportunidade tão enorme quanto essa. O palco é extenso, montado ao ar livre, nesse espaço da Estação do Forró da cidade. São 6 cenários que reproduzem aspectos do sertão e locais históricos ligados ao cangaço, criando, com a ajuda de iluminação cinematográfica e efeitos especiais, uma imersão visual e emocional para o público. Segundo o diretor Isaltino Caetano, para que as pessoas conseguissem sentir a história, foram trabalhadas técnicas de atuação específicas. A gente tem cenas novas, tem uma outra luz, tem luzes com silhuetas, que não teve o ano passado. Então a gente traz um espetáculo hoje meio que diferente do ano passado, né? A emoção paira, porque eu sempre digo que o espetáculo é um espetáculo técnico e emotivo. Então essas duas vertentes, ela passeia no espetáculo durante as 2 horas de cena. A peça teatral retrata há 13 anos os principais momentos da vida de Virgulino Ferreira da Silva, desde que ele entrou no cangaço até a morte. Entre as cenas, algumas se destacam, como o momento da morte do pai de Virgulino, que fez com que ele entrasse no cangaço atrás de vingança, a desavença com um amigo e vizinho da família, Zé Saturnino, as brigas com a volante e o momento que o presidente Getúlio Vargas intensifica a busca por Lampião. Essa edição celebra o centenário de 2 grandes marcos históricos da vida de Lampião no cangaço. O primeiro é a Batalha do Fogo da Serra Grande e o segundo, quando o cangaceiro ganhou de Padre Cícero a patente de capitão. Juazeiro, 12 de março de 1926. Esse ano a novidade é que nós chegamos impulsionados pela história, os 100 anos do Fogo da Serra Grande. Você vai conhecer um capítulo importante na história do cangaço, assim como também os 100 anos de quando o Lampião recebeu a patente de capitão do Exército Patriótico. A peça está toda repaginada, mas essas 2 cenas nós trouxemos mais holofotes para ela, até em função dessas datas comemorativas. E a história continua, mostrando também o amor que Lampião sentia por Maria Bonita. A atriz que interpreta a cangaceira conta porque, mesmo enfrentando uma vida difícil, mulheres escolhiam seguir os cangaceiros.
Mulher na sociedade, ela sempre passou por situações de opressões, né? Cada época de uma forma diferente, e não foi diferente, né? Assim, na época do cangaço, as mulheres, a grande maioria delas, não todas, mas a grande maioria gostava, escolheu a vida no cangaço, porque como a própria personagem da Enedina diz, fora do cangaço a vida era de muita opressão, era de muita violência, e no cangaço, curiosamente, poucas pessoas sabem, mas a mulher, ela não cozinhava, ela não lavava, ela não passava. Essas atividades domésticas eram os homens, eram os cangaceiros que realizavam. Elas bordavam, elas dançavam, então era uma vida sofrida, era, mas ali dentro elas tinham a liberdade para se enfeitar, para serem quem elas gostariam de ser. O espetáculo termina mostrando como Lampião foi derrotado, começando com a traição do amigo coiteiro Pedro de Cândida, que contou a volante o local onde Virgulino e o bando estavam escondidos, e por fim a emboscada na Grota de Angico, em Sergipe, que resultou na morte de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros. Meu amor, não se entregue. O episódio aconteceu em 28 de julho de 1938. Desde a primeira edição, a peça é encenada nesse mesmo período, uma oportunidade para fazer o público refletir sobre a importância de Lampião e do cangaço para a história, identidade e cultura nordestina. É uma história que não pode ser esquecida, porque o cangaço, o Lampião, está diretamente ligado à nossa identidade cultural. Quando a gente está dentro da coisa, ao invés dessa artificialidade, né? Essa coisa que a humanidade quase nunca conheceu desde que ela existe, né? Que está dentro de uma tela. A coisa não se trata de entender, entendeu? Eu já entendi, tá? A coisa se mexe dentro de nós e isso é impagável, tá? Eu nunca chorei vendo por tela, eu chorei aqui, por exemplo, é diferente, né? É isso. A peça vai ser encenada até o próximo domingo, na Estação do Forró, no centro de Serra Talhada, às 8 horas da noite, pessoal. A entrada é de graça, vale demais a pena assistir a esse espetáculo. Então, do Sertão, a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns agora. Tem imagens ao vivo para a gente ver desse tempo fechadinho lá na Cidade das Flores. O dia deve seguir assim, com muitas nuvens. Podem ocorrer chuvas rápidas ao longo da tarde, ao longo da noite também. Agora os termômetros estão marcando 23 graus e a temperatura mínima está ali, ó, na casa dos 18. Intervalo está chegando e na volta tem as notícias do Porto, hein? O Gavião do Agreste anunciou o novo treinador e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. O seu AB1 volta já, 12h, 38 minutos. O seu AB1 voltou, agora 12h, 40 minutos. Vamos ver um pouquinho mais da movimentação do trânsito. São imagens aí do centro da cidade, ó. Tá vendo o asfalto, né? Muita chuva ainda aqui em Caruaru e nessa tarde de quinta-feira. A gente está vendo parte da movimentação no centro dos veículos que descem da Avenida Manuel de Freitas. O sinal está travando um pouquinho, não é? Sinal aí pela internet. E a gente está vendo ali, ó, aqueles veículos que estão naquela pequena retenção na esquina do Grande Hotel. Agora, veículos liberados e a gente vê parte dessa movimentação. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Aqui no Agreste, ó, tem Taquaritinga do Norte, mínima de 21, máxima de 26 graus. Água Preta fica na zona da Mata Sul, mínima de 20, máxima de 25 graus. E Manari, lá no Sertão, mínima de 20, máxima de 27 graus. E o AB Esporte, hein? Tá chegando agora. Inclusive tem treinador novo no Tricolor do Agreste, novidades no Porto e Herbert Ramos está chegando com todos os detalhes. Oi, Herbert, boa tarde para você. Boa tarde, Almir, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O Porto de Caruaru confirmou o novo treinador da equipe. Roberto Neves, de 60 anos, chegou nesta semana ao clube caruaruense e vai liderar o projeto entre 2026 e 2027. O pernambucano já comandou clubes como o Ipiranga, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, Acabense do Cabo de Santo Agostinho e o 7 de Setembro de Garanhuns.
o profissional também trabalhou na comissão técnica de 3 equipes dos Estados Unidos, portanto, também tem uma experiência internacional. No Porto, o técnico tem a missão de levar o clube de volta para a fase principal do Campeonato Pernambucano. O Gavião do Agreste vai participar da primeira fase do Estadual 2027, prevista para começar ainda em outubro deste ano. E fica aqui o nosso desejo de um bom trabalho e uma boa sorte ao Roberto nesse novo desafio pelo Gavião. E o Roberto Neves enviou para a gente um vídeo com as primeiras palavras dele como novo treinador do Porto. Vamos conferir? Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade. E segundo, a Porfílio e o nosso presidente Juninho, que estão à frente do trabalho. Vim apenas para somar, dar continuação ao trabalho que já começou aqui há muitos anos atrás, um trabalho muito bem feito, revelando jogadores como o Josué, como o Araújo, o Rômulo, e a gente fica muito feliz pelo convite e sabendo que podemos aí aumentar esse trabalho, fazer coisas maiores e melhor para o povo. Muito bem, boa sorte aí para o professor Roberto, né? É isso, não é, Herbert? A gente espera também essa reorganização do Porto, não é? A gente sabe que existiu no passado recente um trabalho muito importante, relacionado inclusive ao projeto de revelação de grandes talentos do nosso futebol, né? O Porto cumpre um papel muito importante no futebol interiorano e é muito bom perceber essa movimentação para que o clube volte com tudo, né? E tem um fator importante, Almir. O Roberto Neves também estará à frente da equipe sub-20, porque nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, que começa em outubro, a federação definiu que cada time tem que ter pelo menos 1/3 do elenco, o que na média dá 10, 11 jogadores formados nas categorias de base do clube. Então, interessante que o Roberto Neves, que tem essa experiência já no futebol de base, vai poder desempenhar esse trabalho no Porto, que é um clube revelador. Algumas revelações mais conhecidas do Porto, o próprio Roberto já demonstrou conhecimento do clube e a gente vai acompanhar esse trabalho não só do Roberto no Porto, como das outras equipes do interior nesse novo campeonato pernambucano. Exatamente, são desafios, não é? E por falar nos desafios, tem oportunidade aqui na região para conferir uma competição de alto nível, não é assim, Herbert? É isso mesmo, Almir. A partir do dia 31 de julho, já na semana que vem, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, aqui no interior, vai sediar 2 etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross. A 8ª etapa do MX1 Brasil vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 31. E a 9ª etapa no domingo, dia 2 de agosto. Uma mega estrutura está sendo montada às margens do quilômetro 16, lá na PS 160. O local do evento terá a presença de uma loja oficial, banheiros, arquibancadas e praça de alimentação para suprir todas as necessidades do público presente. Os principais pilotos do país estarão em ação com as manobras, com tudo do mais alto nível. Para acompanhar essas provas, basta adquirir o ingresso no link que vai aparecer aí na tela, o checkout2.bilheteriadigital.com. Uma oportunidade boa demais para acompanhar o alto nível dos esportes radicais aqui na nossa região, Almir. Muito bacana para todo mundo conferir. E outra coisa muito bacana também é que coladinho aqui no AB1 tem o nosso querido e amado Globo Esporte. Sabrina Rocha conta os destaques para a gente. Boa tarde, Sabrina. Oi, Almir, Herbert, muito boa tarde para você que está ligado no AB1. É o seguinte, alvirrubros, o Globo Esporte hoje traz aquela notícia que vocês esperavam desde maio. O Náutico voltou a vencer e teve show de Jean Carlos. Ele deu assistência, fez gol. Pense numa contratação que valeu a pena. E o esporte, hein? Bem, não pode ver o jogo chegando ao fim que já toma gol. Contra o Goiás, de novo, deixou a vitória escapar nos minutos finais. O Cabral Neto vai estar aqui no estúdio com a gente para comentar esses vacilos do Leão. Vamos mostrar ainda o desabafo do atacante Everaldo, do Santa Cruz. Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou na infância. Tudo isso logo depois do AB1 no Globo Esporte e a gente está te esperando. Beijão e até já. Recado dado para quem vai continuar na TV, depois do AB1 tem o Globo Esporte. Agora, para quem vai escutar o rádio, acompanhar o rádio no carro, através do telefone, temos o Torcedor CBN. A gente vai falar bastante sobre o futebol pernambucano, detalhes sobre esporte, Náutico, Santa Cruz, futebol do interior também. 13 horas, 1 da tarde, terminou o AB1. Você quer escutar um rádio?
Coloca lá na CBN Caruaru 89.9 FM e curte com a gente o Torcedor CBN com o resumo do futebol estadual. E para você que quer interagir na web, acompanhar as principais informações de forma digital, acesse lá o nosso portal GE Caruaru e Região e curte tudo sobre o esporte aqui do interior do estado. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Grande Herbert, grande abraço para você e até amanhã. Valeu! A seguir, a gente vai fazer aquela viagem no tempo, hein? No quadro Asa Branca Mostrou de hoje, vamos relembrar o sucesso das mídias físicas. Discos, fitas, olha só que barato, hein? É daqui a pouquinho, ó, 12h, 47 minutos agora. Então o seu AB1 tá de volta, 12h, 50 minutos e tem mais trânsito para a gente dar uma olhada. Aqui no Agreste de Pernambuco, dessa vez lá em Santa Cruz do Capibaribe. Olha aí, a gente está vendo esse trecho da PS 160, não é? Trecho local dessa rodovia. Santa Cruz, que é uma cidade muito importante para o polo de confecções do Agreste. E a movimentação que por ali é sempre assim, ó, intensa, inclusive nesse horário aí, no intervalo para o almoço. E olha, discos de vinil, CDs e fitas de vídeo. Lembra dessas mídias físicas? No nosso acervo, encontramos registros que possivelmente vão despertar em você aquela sensação boa de nostalgia. Olha só o Asa Branca Mostrou de hoje. Na era digital, ouvir música e assistir filmes é possível com apenas um clique. Os streamings dominam no mundo todo, mas não foram capazes de apagar o legado das mídias físicas. E aqui na Asa Branca, nós já mostramos como que no passado a compra de discos e CDs era uma febre. Em junho de 1995, os dois formatos dividiam espaço. Aqui em Caruaru, a venda de exemplares de forró era grande. Forró, forró e mais forró. Nesta época, as lojas apostam no estilo junino. As opções de bandas estão bem variadas e são as mais procuradas pelo público jovem. Eu estou levando Capim Canela, Machos com Leite, Magníficos e Banda Aquários. Os cantores da região também têm procura certa. Jorge de Altinho, Flávio José, Elipa Júnior, Azulão, Alcimar Monteiro e outros, além de novas coletâneas de Luiz Gonzaga. Os CDs têm mais saída do que os discos em vinil. Esse ano está muito bom, muito sucesso. Jorge de Altinho tá bom, Flávio José, Dominguinho. Como é que estão os preços? Os preços estão mais ou menos bem. O CD de forró é o mais barato. Dá para comprar bem. Em 1997, os CDs que já tinham tomado o espaço dos discos de vinil nas prateleiras das lojas atraíam muitos compradores. Uma liquidação de CD leva mais de 300 pessoas por dia a uma loja do centro de Caruaru. Por R$ 6,00 se compra qualquer um dos 20 mil títulos colocados à venda. A quantidade de consumidores é tanta que eles estão tendo que esperar do lado de fora. A disputa pelos CDs e a fila para pagar também são grandes. Mais de 5 mil títulos já foram vendidos. A liquidação está no segundo dia e vai durar até o estoque acabar. Já em 1999, o CD já dominava soberano o mercado. As vendas do fim daquele ano foram relevantes. O CD já virou artigo popular há muito tempo. Não há quem resista a passar por uma loja sem conferir as novidades musicais. O compacto lidera absoluto a lista de sugestões de presente. Acho que é o melhor presente para presentear um amigo. Inclusive, eu estou comprando Zezé de Camargo e Luciano para presentear o meu amigo secreto. Creio que ele vai gostar, porque ele quer fazer a coleção de Zezé de Camargo e Luciano. Do brega ao infantil, passando pelo rock e MPB, a indústria fonográfica não quer deixar ninguém de fora. A virada do ano mereceu edição especial. O gênero gospel cresceu tanto que já há lojas especializadas. Nesta época do ano, os religiosos são os mais procurados. E o tradicional disco de fim de ano do rei Roberto Carlos foi dessa vez uma coletânea dos maiores sucessos. Mesmo assim, é um dos mais vendidos. Já as trilhas sonoras das novelas contam com o apoio da mídia. E o sertanejo tem público garantido. As lojas não têm do que reclamar. O fim
fim do ano é a melhor época de vender CD. Uma outra mídia física popular da época era a fita de vídeo, conhecida como VHS. Em janeiro de 2000, as locadoras de Caruaru registraram um aumento na procura pelas fitas de conteúdos infantis. Foi o que a Asa Branca mostrou. Janeiro é época de férias e férias é sinônimo de diversão. Apostando nisso, as locadoras de vídeo investem nas novidades para atrair os clientes fãs da sétima arte. O movimento neste período aumenta quase 30%. Desde a última semana de dezembro, nós já temos sentido assim, um aumento nas locações, que deve perdurar até depois do carnaval. Em tempo de férias escolares, o público-alvo é o infantil. Os lançamentos na área são os preferidos da garotada, desde os tradicionais desenhos da Disney aos adorados Teletubbies. A gente procura investir mais nos filmes infantis, porque é quem procura mais filme na época, né? A mãe quer ficar um pouquinho sossegada com os filhos, aí a saída é comprar filmes infantis, em aventura e desenho animado. Mas os outros gêneros também costumam ser procurados neste período. As novidades ficam por conta da eletrizante ficção Matrix. A história entre a vida real e o mundo virtual, vivido pelo ator Keanu Reeves, está entre os preferidos. Get me the hell out of here! Welcome. Outro campeão é o filme A Múmia, uma aventura no Egito em busca de um tesouro perdido. O estudante Felipe Camelo, de 20 anos, é um dos que vai passar o mês de janeiro ligado na tela. Ele é um cinéfilo de carteirinha, tem uma coleção de mais de 80 filmes, além de revistas especializadas. Felipe costuma assistir mais de 4 filmes por semana. Por isso, para quem está pensando em assistir um bom filme, aí vai a dica. Filme Um Lugar Chamado Notting Hill, por Julia Roberts, e As Loucas Aventuras de James West, com Will Smith. I believe I'm that second one. Quanta nostalgia, né? Bons tempos que ficaram lá atrás, mas que podem ser revisitados. Você ainda tem mídia física? E amanhã tem mais um resgate de memórias por aqui. No Apareci na Asa Branca dessa sexta-feira, a gente vai relembrar uma suposta aparição da imagem de Nossa Senhora aqui em Caruaru. Veja. No Apareci na Asa Branca desta sexta-feira, vamos relembrar a suposta aparição de Nossa Senhora no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, que atraiu uma verdadeira multidão em 1998. Quando olharam no espelho, elas visualizaram a imagem de Nossa Senhora no espelho. Quando elas se viraram, viram que não era no espelho, era na cortina do quarto dela. Vamos mostrar fatos que marcaram Caruaru e região. E amanhã tem Som e Sotaque, então vamos ver quem é o convidado dessa sexta-feira. Veja. Eita, que é amanhã um sextou com S de samba e também, ó, pagode. Sabe pagode pra gente comprar, mexer. Bora, ei! É no pagode, é no pagode. Não, né? Aqui na telinha da Asa Branca, sem sotaque, comprar, mexer. Chama o menino, bora. É no pagode. Então o pessoal em casa já, vai. Vem. Perde não, hein? É amanhã. É no pagode. Perde não, hein? E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o chefe substituto da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Caruaru, Ângelo Fernando. A gente vai falar sobre o enfrentamento aos crimes de receptação de veículos. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Agradecendo a sua presença aí do outro lado, sua nobre companhia, desejando uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca.
Força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.